Fala galera, Diego da Silva do Treino a Seco, gravando mais um vídeo sobre a nova planilha, né? Uma planilha para controle da sua habitualidade. Agora é janeiro de 2025, acabamos de ter a publicação da alteração do decreto e nós fizemos modificações em nossas planilhas e de controle de habitualidade e vamos apresentar para vocês. Lembrando sempre, né, de não deixa de curtir, compartilhar aí. Segue a gente lá no Instagram, que é lá que a gente posta mais coisas aqui. A gente deixa só para conteúdo um pouco mais extenso, né? Perfeito? Então, Diego da Silva, Treino Seco, vamos ver o que teve de alterações na planilha. Então, você vai começar, primeiro passo, né, gente? Primeiro passo, você vai precisar vir aqui em arquivo, copia o link aí, abre o navegador, você precisa ter uma conta Google, você vem aqui em arquivo, fazer uma cópia. Daí você vai conseguir fazer as alterações, tá? Então, fazer uma cópia e daí você vai conseguir fazer as alterações que você precisa. Então, fiz aqui. Às vezes ele vai pedir login para você, como é seu primeiro acesso. Quando você fazer a primeira cópia, agora você vai conseguir fazer as alterações, tá? Eu vou deixar para vocês sem muitos dados, mas a demonstração eu vou fazer já com alguns dados aqui para ficar mais fácil. Fiz aqui alguns equipamentos que eu já utilizei e o que eu costumo utilizar também de hábito no preenchimento. Então, eu coloco o nome do equipamento, se ele for de clube eu coloco a sigla do clube, né? Porque às vezes a gente vai fazer habitualidade com o clube e daí a gente já vai cadastrando aqui para já ter o sigma e você poder confrontar depois com o livro, com o registro digital deles, tá? Daí você vai colocar o calibre, o sigma da arma, obviamente que aqui eu coloquei números aleatórios, e aqui é legal você colocar a validade dos crafts dos seus equipamentos, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui um aleatório, 21 de abril de 2025. Na verdade, eu vou colocar aqui 21 de março. Vocês vão entender o motivo daqui a pouquinho, tá? E você pode colocar outros aqui, ou a data dos outros equipamentos que são seus. Do clube não faz sentido você colocar, mas daqui a pouco a gente explica por quê. E aqui você pode selecionar curta permitida, curta restrita, longa alma lisa permitida, longa alma raiada permitida, longa alma lisa restrita e longa alma raiada restrita. Então são 6 tipos de calibres que estão, tipos de equipamentos que estão fazendo a habitualidade, tá ok? Então, preenchendo aqui, você vem para outra aba chamada cadastro. Aqui eu coloquei os clubes que eu frequento, né? Que eu frequento, aqueles que eu fiz lançamento. Não preciso colocar necessariamente aqueles que eu ainda não fui e pretendo ir. Vou colocando aqui conforme vai surgindo. As questões de níveis, né, das exigências, já vem aqui setado de treinamento, competição interna, distrital, estadual, regional, nacional, internacional e outros. Aqui eu já deixei setado com aquilo que eu utilizo, não necessariamente que você vai utilizar, mas agora teve uma modificação entre a planilha anterior e essa planilha, tá? Que antes eu tinha separado de uma maneira que foi meio nas coxas, para ser bem sincero, e agora eu já fiz mais certinho. Então eu tenho aqui a LINAD, a CBTT, a CBTC, Clube e Federação Catarinense de Tiro Defensivo Tático, tá? Que é algo que eu pretendo competir também. E aqui eu coloquei o nome das provas. Interno World, Interno Ferrolho, que são 2 clubes que eu frequento. Regional CBC 10 metros, Regional CBC 25 metros, Pro Armas, W2C, XD, SWP, enfim, todas as provas da CBTT, CBTC que eu pratico. Você pode praticar as que você achar melhor. Isso aqui é totalmente editável. Mas é legal seguir esse padrão de entidade e o nome da prova. Depois a gente vê o porquê. Feito isso, a parte de cadastro acabou. Agora é só fazer os lançamentos das suas habitualidades. Quem tem as outras planilhas pode copiar e colar para cá
vai precisar fazer um ajuste na questão da entidade de prova, se você quiser fazer, se não, não precisa também, tá? E aqui você vai fazer o preenchimento da data. Deixa eu colocar aqui mais para baixo. Isso aqui, obviamente, que eu já vou deixar disponibilizado para vocês sem os meus lançamentos, né? E você vai preencher. Hoje é dia 8 de janeiro de 2025. E aqui eu tenho os clubes que eu tenho cadastrado lá na frente. Vou colocar como ferrolho. Aqueles tipos para níveis que a gente pode ter, treinamento, competição nacional, enfim, tanto faz, treinamento. Os equipamentos que eu cadastrei lá na frente, todos vão aparecer aqui, daí você vai escolher um. Por exemplo, eu vou pegar aqui o World Military 19. Daí já vai vir automaticamente lá daquela planilha de cadastro o calibre, o tipo e o sigma. A hora você vai colocar aqui e o número de tiros você também vai preencher aqui. Vocês podem reparar que aqui no tipo eu deixei bem pequeno a informação. Se você quiser aumentar a fonte, fica a seu critério. Eu não aumentei a fonte porque se eu colocar tudo fonte 10, por exemplo, ele vai ficar desorganizada a planilha. Eu prefiro deixar ela com a fonte pequena porque não é uma informação muito relevante para a visualização, tá? E como ele puxa automaticamente, poderia deixar até oculto. Fiz isso daqui. Para fins de habitualidade, já é mais do que o suficiente, tá? Você preencher essa informação aqui. Mas eu venho aqui, deixa eu só pintar isso daqui de amarelinho, porque isso daqui era para ser um destaque mesmo. Como eu incluí células aqui, não tinha reparado nessa falhinha que teve. Vocês viram que lá na página de acervo, eu coloquei um CRAF vencendo agora em março de 2025. Sempre que tiver um CRAF vencendo com menos de 100 dias, ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó, CRAF vencendo em breve. Consulte a aba de acervo, beleza? A aba do acervo. Então você vai vir aqui, ó, tá 21 de 3 de março. 21 de 3 de 2025, então está vencendo, você deve se preocupar com isso daqui. Quando eu coloco uma data maior, 21 de maio de 2026, por exemplo, agora aqui no resumo ele já não traz mais essa informação, beleza? Então isso daqui era só para um alerta mesmo para vocês, se tiver algum CRAF vencendo, ok? Dito isso, é interessante você colocar também a validade do seu CR aqui. Eu deixei setado com 21 de 7 de 2026, a não ser que nada mude. Nós temos 559 dias até o vencimento do CR. Se porventura ele tiver próximo do vencimento também, vamos colocar aqui 21 de 3 de 2025, ele vai dar um destaque para você aqui também, para não esquecer de iniciar os procedimentos, ok? A data inicial, ele está setado com 365 dias anteriores à data final. Então, hoje, dia 8 de janeiro, ele automaticamente coloca dia 9 de janeiro de 2024, tá? Se eu colocar dia 1º de janeiro, ele pegou 2 de janeiro de 2024. Então, você coloca aqui. E você tem a opção aqui de analisar calibre, clube ou tipo de equipamento. Se eu colocar o clube, por que eu gosto de deixar a aba clube? Para fazer a conferência com o que está sendo lançado lá no clube. Então eu quero pegar todas as minhas habitualidades do ferrolho. Perfeito, ele pegou todas as minhas habitualidades do clube ferrolho e está aqui embaixo os meus lançamentos, ok? Mas para fins de nível, eu não preciso dessa informação. Isso aqui é só para uma conferência e pegar eventuais inconsistências, tá? Se eu não coloco nada aqui, ele vai me trazer os lançamentos, tá? Ele vai me trazer os lançamentos que tiverem. Todos, absolutamente todos. Se porventura eu selecionar um calibre 9mm, ele está analisando só o calibre que eu tenho, só esse 9mm.
Se eu deixar em branco, mais uma vez, ele pega todos os lançamentos desse período aqui. E eu posso ver também pelas novas classificações. Diego, mas por que aqui apareceu só longa alma lisa, longa alma raiada, curta restrita e curta permitida? Porque são os grupos de calibres que estão aqui no meu acervo. Se eu tivesse os 6 grupos de calibre no acervo aqui, ele ia aparecer os 6 grupos de calibre lá, ok? Então, voltando aqui na aba resumo, então você pode utilizar esse quadrado aqui, ou então, você utilizar essas informações que estão aqui do lado, já separado. Você pode selecionar 6 calibres que estão aqui, basta selecionar que vai puxar de lá, ou você pegar os 6 tipos de grupo, né? Grupos de calibres do anexo não, da nova alteração do decreto. E ele vai te dando nível por nível desta situação, beleza? Dessa condição, ou por calibre ou por tipo de calibre. Tem as duas visões, não sabemos quando vai mudar ou não, se vai ou não mudar isso daí, né? Mas eu deixei a questão por calibre também e totalizador por tipo. Beleza? Essa é a parte básica da planilha para você saber se você está em qual nível você está, tá ok? Agora, existe algo que eu gosto de utilizar, que é a questão de avaliação por resultado, tá? Então, é um lançamento totalmente à parte, tá? Então, totalmente à parte da nossa planilha. Então, eu quero só acompanhar a minha evolução em determinada etapa, em determinada prova. Então, vou lançar aqui a data que eu fiz a prova, a entidade que promove ela, o tipo de prova, ou a prova em si, o nome da prova em si, o equipamento que eu utilizei, daí ele vai vir automaticamente o calibre e vem aqui minha pontuação. Eu vou cadastrando todas as provas que eu fizer, eu cadastro aqui. E daí eu tenho essa aba chamada resumo de resultados. Essa aba de resumo de resultados, eu coloco uma data inicial e uma data final. Aqui ela precisa da data inicial e da final. Eu não coloquei automaticamente 365 dias, porque eu quero avaliar a minha evolução. E eu tenho dois tipos de gráficos aqui. Eu tenho o melhor resultado, tá? E tenho aqui embaixo a evolução temporal. Então, aqui eu setei, por exemplo, 38 SPL no SLWP. Então, nesse período de 1 a 31 de 24, eu tive as seguintes resultados, né? 42, 44, 45, 46. E essa foi a minha evolução. Comecei com 44, terminei como 44 nessa amostragem que está aqui, perfeito? E assim sucessivamente. Se eu colocar outro período, outro tipo de prova, colocar o 380 SWP também, 30, 42, 46, são números aqui aleatórios, tá, gente? Eu coloquei aqui. E aqui você consegue ver todas as modalidades por calibre que você trouxe, tá? Então, todas as modalidades que tiver lá, se você tiver, ó, Tactical Shotgun, é 12, né, que eu vou praticar com ela. Então, eu teria que pegar aqui o 12 Gauge, mas nem apareceu porque eu não tinha nenhum lançamento da 12 nesse momento ali, perfeito? E assim sucessivamente. Aqui eu tenho uma outra situação. Eu gosto sempre de verificar, com as habitualidades que eu tenho, até quando eu posso ficar tranquilo. Aqui eu tenho a meta de competições e a meta de treinamento. A data hoje vai puxar sempre automaticamente. E aqui eu posso colocar até 10 calibres para acompanhar. E a minha meta vai ficar em azul, os calibres vão ficar com cada um a sua devida cor. Então, por exemplo, nessa simulação aqui, eu estou fora na meta no 12 Gauge e no 38 SPL, né? Então eu posso utilizar isso. Mas dentro de competições eu estou tranquilo até março de 2025, teoricamente, tá? Então você pode acompanhar aqui. E a mesma coisa eu fiz aqui no calendário por tipo, tá? E daí eu tenho aqui a curta permitida e a curta restrita apenas nesse cenário. Então eu ficaria tranquilo até abril de 2025.
até abril de 2025 eu ficaria tranquilo, exceto na longa alma lisa permitida. Seria a única que eu precisaria fazer. Então tenho essa funcionalidade também. E uma outra que não tem segredo nenhum, vamos dizer assim, é histórico de ranking de etapas. Então aqui eu coloquei etapas de 12 meses. Daí coloco a observação aqui de qual seria o campeonato, totalmente digitável isso daqui, e em que posição no ranking eu coloquei ela. Essa daqui é uma que eu sinceramente nem melhorei ela, precisava melhorar um pouquinho esse gráfico para colocar ele com sinal positivo, não sei porque eu fiz em negativo para ver a minha evolução, mas enfim, ficou desta maneira, porque quanto mais próximo de zero, de primeiro, melhor, então o gráfico desenho ficava melhor assim, mas eu poderia ter invertido. Então é algo que eu fiz, mas o gráfico propriamente dito eu quase nem acompanho, olho mais a tabela, beleza? Então é isso, galera. Então só não esqueçam, né, de quando você... Ah, Diego, muitas vezes quando eu disponibilizo, Diego, não estou conseguindo acessar a planilha, porque você tem que vir aqui em arquivo, fazer uma cópia e daí você vai ter ela salva. Não baixem essa planilha Excel, utilizem ela no Drive, utilizem uma conta Google para manusear ela. Beleza, gente? Então o link fica disponível abaixo no vídeo e você, qualquer dúvida, deixa aí seu comentário. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @treinoaseco, tudo junto, treinoaseco. Beleza? Um abraço, até mais.